5 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Professora Isabel Assada. Também em nome do CDS gostaria de a cumprimentar de volta. Sr. Deputado, só um minuto. Eu peço mais uma vez aos colegas que não conversem porque perturba a audição. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Estava eu a dizer que também em nome do CDS gostaria de cumprimentar a professora Isabel Assada de volta a esta comissão. E gostaria de lhe dizer que aquilo que temos ouvido nestes dias, em que ouvimos a várias entidades e várias pessoas de volta da Parque Escolar, enfim, permite naturalmente avaliar que há várias leituras possíveis que se podem fazer dos vários documentos que nos têm feito chegar, e nomeadamente dos dois relatórios que deram, no fundo, origem a toda esta questão. Mas eu acho que, em rigor, se nós quiséssemos fazer uma avaliação rigorosa, nomeadamente o documento da Inspeção-Geral de Finanças, a conclusão que tiramos é que foi, na sua gestão, que alguém percebeu que alguma coisa estava mal, o que não é de todo... não é de todo deficiente, e, portanto, em rigor até lhe tínhamos de dar os parabéns, mas já lá vamos. Antes de ver o que estava bem e o que na sua gestão se detectou de bem, é preciso naturalmente repisar ou recordar aquilo que foi detectado e que também na sua gestão se afirma de negativo. E aquilo que nós temos vindo a perguntar aos responsáveis, e eu pergunto-lhe assim também, é porque é que a última fase, a fase 3, a fase que nasce da maior experiência da empresa em toda esta requalificação do parque escolar, porque é que essa fase é a fase mais cara? Repare que no relatório de contas de 2009 se atribui um valor de 11 milhões e meio de euros, mais ou menos, por escola. No relatório de contas de 2010, um ano mais tarde, já se fala em 17 milhões de euros por escola. Por exemplo, por aluno passamos de 9.500 euros para 14 mil euros, de 2009 para 2010. Portanto, já na sua gestão, na sua tutela. E isto é muito difícil de compreender. E não houve, aliás, nenhuma resposta no contraditório que satisfizesse o Tribunal de Contas sobre esta questão. Porque as leis dos AVACs, da eficiência energética, etc., já estavam em vigor em 2009. A empresa já conhecia o mercado, quer o mercado da construção, quer o mercado dos projetistas, quer os materiais, já os conhecia em 2009. E, no entanto, de um ano para o outro, na projeção desta fase, aumenta de uma forma exponencial o custo. A senhora professora aqui respondia há pouco que era necessária uma urgente intervenção pelo estado de degradação da escola. E nós não negamos isso, é evidente. Agora, a degradação é que não pode ser desculpa para não cumprir as normas legais. E o Tribunal de Contas fala num total de cerca de 500 milhões de euros que estavam fora da lei. E a pergunta que lhe deixo era se não era possível fazer a reabilitação, fazer o trabalho que a Parque Escolar fez, fazer a festa, se quiser, cumprindo a lei. Era ou não era possível? Isso é que parece-me que é uma questão evidente, porque não está em causa a utilidade da obra que se fez. Agora, não se pode, como parece-nos veio aqui dizer hoje, dizer que era tão urgente fazer a obra que era um pormenor cumprir aquilo que o Tribunal de Contas identifica que não foi cumprido. E mais, a senhora professora disse que não saiu nenhuma escola do programa. Sim, senhor. Ainda assim, os documentos da Parque Escolar, a partir de 2008, só referem 202 escolas. E, portanto, 205 escolas, peço desculpa. E, portanto, se nós fôssemos ainda para além dessas até às 332, o que eu gostava de perguntar é quanto dinheiro é que ainda íamos gastar mais. Qual era o fundo do buraco? Quer dizer, nós estávamos a gastar uma quantia enorme. Cada fase, a fase que já ganha a experiência das anteriores, é mais cara que a anterior. Na quarta fase ainda íamos gastar mais, íamos para 20 milhões de euros por escola, 25 milhões, é uma pergunta que lhe deixo. Mas já lhe disse e volto a dizer, nós em rigor temos que lhe dar os parabéns, porque a Inspeção-Geral de Finanças refere claramente que em 2011 se constata a preocupação do Conselho de Administração da Parque Escolar em tomar medidas no sentido de racionalizar custos. Nomeadamente, elabora-se um plano de redução de custos e fixa-se uma redução taxativa de 15% para o investimento em imobiliário, equipamento e veículos, em instalações técnicas, AVACs e no PTE. E foi aprovado até um documento, está citado na página 69 do relatório da Inspeção-Geral de Finanças, um documento chamado Redução de Custos de Investimento ou Operação da Fase 3, nos capítulos referentes à construção civil e instalações especiais. E diz esse documento, nós não conhecemos a ata, mas o Tribunal de Contas cita. Redução nas madeiras nobres, nas pedras naturais nobres em instalações sanitárias, nos cobertos esportivos com custos acima de 500 mil euros, nas bibliotecas e salas polivalentes com áreas superiores a 350 metros quadrados, nos pavimentos exteriores em deck de madeira, e diz mais à frente
novamente na página 77 da Inspeção-Geral de Finanças, novamente citando esse documento de redução de custos, que se deve ter cuidado com a aplicação de iluminação decorativa, com a utilização exagerada de equipamento halogéneo, com a multiplicação desnecessária de balastros multipotência, com a duplicação de sistemas móveis de audiovisuais, com o uso excessivo de stores elétricos, com as portas porta-fogo sem medida standard, etc, etc. Ou seja, foi em 2011, é tarde, é certo, mas que alguém percebeu, e bem, e deu indicações à parte escolar, que se tinha que cortar aqui. O lamentável é que este documento só tenha sido aprovado a 2 de junho de 2011, portanto, a 3 dias das eleições, e que agora venha o PS e os anteriores responsáveis governativos queixar-se que tenham parado o programa Parque Escolar. Pois se isto tudo, e era a própria Parque Escolar que o reconhece, estava a ser feito a mais, é evidente que se tinha que parar. Parar para pensar, para perceber porque é que este programa não era sustentável. E vou terminar, Sr. Presidente, e voltar a fazer aqui um ponto de situação de avaliação que a própria OCDE refere no seu relatório, que era preciso parar para pensar porque não se estavam a tirar avaliações do programa enquanto ele estava a ser executado, e dizer que a festa foi bonita. Foi bonita para os arquitetos, foi bonita para os construtores, foi bonita para quem vendia os materiais. Mas se os contribuintes estavam a pagar a mais nestes materiais e nestas questões que a própria administração da Parque Escolar reconhece, então era preciso parar. Eu queria perguntar porque é que não se fez estas poupanças mais cedo. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Professora, dispõe de 5 minutos para responder. Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Deputado. Olha, eu, em primeiro lugar, ao longo desta análise dos relatórios e do debate público sobre esta questão, tenho verificado que há aqui realmente alguma informação que induz em erro. E eu procuro sempre ser clara e direta e, portanto, vou tentar aqui dar alguns esclarecimentos para ver se a verdade salta melhor do que aquilo que tem acontecido até agora. Em primeiro lugar, o aumento do custo global do programa, de fase para fase, ficou a dever-se ao número de escolas que foram sendo envolvidas e ao facto de ter havido escolas diferentes em cada fase. Os senhores não podem comparar uma escola como os conservatórios de Coimbra ou o Conservatório de Música do Porto, que foi reabilitado pela Parque Escolar, com outras escolas, com outro tipo de exigências. Nem a Escola Artística António Arroio ou a Escola Sá dos Reis não podem comparar esse trabalho com outras escolas, porque tratou-se de um processo em que nós procurámos fazer uma coisa que é indiscutivelmente certa, que é respeitar o património histórico que nos foi legado. Como sabem, muitos dos edifícios são escolas que nos foram legados em várias fases da nossa história e que estavam em condições de degradação absolutamente, que eram uma vergonha nacional. E nós procurámos fazer o quê? Reabilitar essas escolas, requalificá-las, mantendo a traça que é original, mas conferindo-lhes as funcionalidades que são exigidas hoje a uma escola do século XXI. Foi isso que foi feito. Como sabem, as obras de restauro e de recuperação não são idênticas às obras que se fazem de raiz. Não se tratava aqui de fazer bandas de apartamentos, nem nada desse tipo. Tratava-se sim, e portanto é preciso compreender que é necessária uma metodologia de abordagem diferente de quando há um custo por metro quadrado uniforme em todos os edifícios. Gostava de dizer também que tanto o relatório da Inspeção-Geral de Finanças como a auditoria que foi feita pelo Tribunal de Contas referem dados corretos, naturalmente, e referem os custos por fase e também o custo de construção por metro quadrado. Ora, na fase 0, que foram 4 escolas, o custo por metro quadrado, e este dado é mais facilmente comparável do que dizer tanto em cada fase, foi de 999,4 euros por metro quadrado. Na fase 1 foi 829 euros por metro quadrado. Na fase 2, 75 escolas foi 824 por metro quadrado. E na fase 3, 100 escolas, 800 euros por metro quadrado.
Isto, o que é que representa? Representa que, de facto, houve um decréscimo de custos por metro quadrado e não um acréscimo. Além disso, os senhores deputados têm falado aí, não há escolas, a não ser na fase 0, em que o custo foi superior a 15 milhões de euros. Têm dito acréscimo de custos superior a 15 milhões de euros. Onde é que está esse acréscimo? Não vejo. Além disso, também é preciso notar que o custo da construção para as 205 escolas, dá-me licença, senhor, desculpem, peço desculpa, eu estou habituada a silêncio quando falo. O custo da construção para as 205 escolas foi, em média, 815 por metro quadrado. E este custo por metro quadrado compara bem com o custo da intervenção em escolas de outros países que fizeram processos idênticos ou análogos ao nosso, que são da ordem, e passo a citar, 1.800 euros por metro quadrado em França e na escola. Lembro que o nosso é 815. Em segundo lugar, 2.200 euros por metro quadrado em Inglaterra, o nosso é 815. Na Irlanda, também 2.200. E mesmo nas escolas que foram construídas no Parque das Nações pela Parque Expo, o custo por metro quadrado era da ordem dos 907 euros por metro quadrado. Quanto aos desvios, que aqui tanto se tem falado também, e na opinião e na imprensa, os senhores, se olharem para os relatórios, e nomeadamente para o relatório da Inspeção-Geral de Finanças, o que é que verificam? E podem ler que os desvios variam entre 0,6% em relação ao custo previsto e 6,7%. Não me parece que seja um desvio que se possa considerar excessivo. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Professora. O Sr. Deputado pede a palavra para... Só para me pedir para discutir, para ser uma interpelação à mesa, Sr. Presidente, e para pedir para distribuir uma página do relatório do Tribunal de Contas, página 52, com os custos por metro quadrado, que não têm nada a ver com aqueles que acabaram de ser referidos. Para bom esclarecimento. Muito obrigado. Muito obrigado. Será distribuído.